Fala Máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o diagnóstico diferencial frente a um paciente com suspeita de escroto agudo. Então fica comigo. Escroto agudo é uma emergência médica, é uma emergência urológica, é uma emergência do clínico, é uma emergência do cirurgião, é uma emergência de quem está de plantão. Você tem que saber diagnosticar, tem que saber diferenciar um quadro do outro e é exatamente isso que eu quero te falar, né? Porque quando a gente fala de escroto agudo, a primeira coisa que vem à nossa mente e o que deve vir na sua mente é exatamente a possibilidade de você estar frente a um paciente com risco de perda testicular, na maioria das vezes causada por uma torção testicular. Só que o quadro de torção testicular, ele não vai chegar assim, né, meu amigo? Aqui não é uma questão de prova. Ele não vai chegar escrito assim, ó, doutor, estou com torção testicular. Não, ele vai te contar a história de dor no testículo. E às vezes mal contada. E você, através da sua história clínica e através do exame físico, você vai ter que levantar a hipótese diagnóstica e dizer, esse paciente tem possibilidade de ter torção ou não, esse paciente tem baixa probabilidade de ter uma torção testicular. Por quê? Não sendo uma torção, os principais diagnósticos são as orquiepididimites, que vão ser feitas com um tratamento completamente diferente do que um tratamento cirúrgico, né? E nem todo lugar você pode falar assim, ah não, Britão, é só pedir ultrassom. Não, porque tem vários lugares que você não vai ter ultrassom para pedir. Então, você precisa aprender a fazer 3 coisas. Eu vou pedir para eu entrar na tela aí, assim possível. Se liga nisso aqui, ó. Preparei um breve slide aqui para você nunca mais esquecer essa história para conseguir diferenciar essas duas coisas aqui, ó. Então vamos lá, primeira coisa aqui, né? A gente entender essa ideia dos sintomas. Os sintomas no quadro da torção, quando que a gente deve pensar? Tem algumas características, olha, o início é bem súbito. O início, cara, normalmente o paciente não está sentindo nada e ele de repente começa a sentir alguma coisa. É comum que isso aconteça também, por exemplo, na madrugada. Pode acordar o paciente no meio da noite. Uma criança, muitas vezes acometida aqui, né, por torção testicular. Então o paciente levanta na madrugada chorando e gritando com dor no testículo. Isso pode ser após, por exemplo, um evento traumático. Eu já tive a oportunidade de atender um rapaz que passou exatamente por isso, depois de um trauma na região do testículo, né, algum tempo depois ele começou com uma clínica de torção, uma dor importante, né, irradiada normalmente para a região do abdômen inferior, associada a náusea, vômitos, desconforto, mal-estar. Tá? Do lado da epididimite, apesar da dor também ser o sintoma principal, a gente tem uma história mais insidiosa, a gente tem um quadro mais frustoso, a gente tem outros sintomas ali ao redor, né? Os comemorativos são mais diversos, não é só a dor que chama atenção, às vezes o paciente vai te falar, por exemplo, de uma dispaurenia, ele pode relatar, por exemplo, de um corrimento, ele pode ter uma alteração na urina, ou seja, uma série de coisas que faz a gente pensar numa característica mais infecciosa, mais arrastada, mais lenta. Isso aqui é muito importante. Só essa clínica aqui já nos ajuda muito a dar uma diferença. Mas tem uma outra, isso aqui relacionado à dor, então, né? Um outro ponto agora são 2 exames, né, que a gente faz, 2 manobras semiológicas. Primeiro, o sinal de Prem e o reflexo cremastérico, beleza? O sinal de Prem é muito simples, nada mais é do que elevar a bolsa escrotal e se o paciente refere alívio da dor, eu digo que o sinal de Prem é positivo e o sinal de Prem positivo está presente, por exemplo, na epididimite e afasta o diagnóstico de torção testicular, pois no caso de torção, a elevação da bolsa não vai mudar em nada o quanto de dor o paciente sente. Show? Próximo exame que a gente vai fazer, próxima manobra semiológica, é o reflexo cremastérico. Deita o paciente na maca, né, pede para ele despir, né, a calça, né, a bermuda, ficar só ali com a cueca, por exemplo, e você vai fazer uma estimulação ali na região da coxa medial, como se você estivesse subindo em relação ao ligamento inguinal, né? Como se você passasse ali próximo à região, né, da coxa proximal e inguinal, fazendo um estímulo, ele pode ser com a base da caneta, por exemplo, assim, ó, ou até mesmo com a ponta do dedo, assim, depois que você tiver com as luvas calçadas. E o paciente, e claro, observar nesse momento a região do escroto. Então, no lado acometido, no lado que o paciente sente dor, quando você fizer esse estímulo, o normal é que o testículo ele se movimente para cima, né? Que ele tenha uma movimentação, o testículo daquele lado.
É como se ele estivesse também sendo estimulado. Num paciente com orquiepididimite, o reflexo cremastérico vai estar presente. Ou seja, o paciente vai ter esse reflexo presente. Diferentemente no quadro de torção testicular. Na torção testicular, não. Quando eu faço o reflexo, o paciente não tem nenhuma manifestação naquele testículo que a gente é ipsilateral ao quadro doloroso. Então dá uma olhada no vídeo aqui, ó. Exatamente isso, ó. Exatamente esse estímulo que a gente faz. E aí repara o testículo recrudescendo na bolsa escrotal. Esse seria o reflexo cremastérico. E ele vai estar presente nos quadros de orquiepididimites e vai estar ausente nos quadros de torção testicular. Escroto agudo no pronto-socorro, então, tempo é viabilidade testicular. Então você precisa estar muito atento a levantar essa suspeita clínica, fazer um bom exame físico e, assim que possível, entrar em contato, por exemplo, com um urologista, caso você tenha contato ali no hospital, como um sobreaviso, um parecer, e realizar uma propedêutica específica aqui, que seria um Doppler na região escrotal, que conseguiria fechar o diagnóstico aí de uma torção testicular. Lembrando que esse exame e a abordagem cirúrgica, ela tem um quê muito importante aqui, que é o tempo, né? Se eu não tenho possibilidade de fechar o diagnóstico no intervalo de tempo aí de 6 horas, talvez o mais ideal seja ir logo para a cirurgia e tentar salvar o testículo, se for mesmo uma torção testicular. É como se a gente estivesse falando de uma laparotomia exploradora aqui para evitar maiores danos. Beleza? Fica assim, espero que você tenha curtido, e se você gosta dessas emergências urológicas aí, manda aqui nos comentários qual outra você gostaria de ver uma abordagem, um resumo aqui para a gente trazer para o nosso canal. Beleza? Não deixe de curtir este vídeo, compartilha com algum amigo seu e a gente se vê nos próximos.